Jornal da República e Última Hora, direto do plenário da UERJ. Estamos aqui com o veterano, um dos deputados mais respeitados da casa, Luiz Paulo. Luiz Paulo, que hoje fez uma defesa bonita do Brizola e do Marcelo Alencar, da qual foi vice de Marcelo Alencar, né, Luiz Paulo? Sem dúvida nenhuma. Eu acho um desrespeito um parlamentar neófito ofender Leonel de Moura Brizola, já falecido, que hoje teria mais de 100 anos e foi um dos grandes sustentáculos para que o nosso país vivesse um momento de democracia. E o mesmo digo de Marcelo Alencar, que se fosse vivo, no dia 23 de agosto, teria feito 100 anos. Então, não vou admitir que essas figuras históricas de estadistas sejam ofendidas por aquele que está engatinhando na política e tem posições facciosas. Mas o cerne da questão que eu queria conversar com Vossa Excelência é a questão sucessória do governo do Estado. Estamos aí vendo um caminhar, talvez Rodrigo Bacelar seja indicado para o Tribunal de Contas e talvez o governador deixe o cargo para concorrer no pleito eleitoral. E aí surge a dúvida e a consulta a Vossa Excelência, porque nós sabemos que Vossa Excelência conhece como ninguém o regimento. Como que ficará se o governador pedir licença e o Bacelar também pedir licença para ir para o Tribunal de Contas, se for o caso? Bom, o Bacelar, caso queira disputar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas, ele não tira licença. Ele perde o cargo de deputado e, se eleito pela Assembleia, vira conselheiro. Qual é a chance dele ser eleito pela Assembleia? Imensa, imensa, mas vai depender de ter a vaga e ele querer concorrer a essa vaga. O governador também não tira de licença. Ele é governador. Ele tem que sair do cargo definitivamente do governador no final de março, se quiser disputar a eleição para o Senado Federal. E, nesse caso, teremos que ter uma eleição indireta para governador, isto é, os 70 deputados elegerão um novo governador. Então não é o presidente do tribunal que assume? Não, senhor. Ele pode até assumir, se não tiver a casa com o presidente, provisoriamente, e em 30 dias tem que fazer eleição indireta. A casa é que escolherá o novo governador. Essa é uma questão constitucional clara. Quando um Estado da Federação não tem mais governador e vice nos 2 últimos anos de mandato, a eleição é indireta, escolhida pela Assembleia Legislativa. É claro que poderão concorrer qualquer um que seja afiliado a partido político, devidamente inscritos para fazer essa eleição indireta. Então, pode ser, é um caso único na história do Rio de Janeiro, poder ter uma eleição, nova eleição para presidente da casa e, em seguida, uma nova eleição para governador, é isso? Para mim é um fato inusitado. Eu garanto a você que desde a fusão em 15 de março de 1975, jamais isso aconteceu. E que durante o período que fomos o Estado da Guanabara, também não aconteceu. Porque é muita coisa junto. Você tem que ter um governo que saiu o vice-governador, que saiu, se demitiu o governador, e nesse vácuo a necessidade dessa eleição indireta. Vamos ficar ligado, atento aos fatos. Para finalizar, hoje foi votado mais um item aí do pacote de segurança. Eu queria saber, muitos parlamentares dizendo que esse pacote é inconstitucional. Eu queria saber de Vossa Excelência a opinião de Vossa Excelência sobre o fato desse pacote ser ou não inconstitucional e o que está realmente acertado nesse pacote e o que deve ser revisto. Bom, primeiro é que a própria Constituição
deixa dúvidas sobre esse tema, porque tem um artigo na Constituição Federal que diz claramente que os estados podem legislar sobre as questões penitenciárias. Ora, se vai ser constitucional ou não vai ser constitucional, quem vai julgar é o Tribunal de Justiça em sede de recurso até o Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes, o próprio Supremo Tribunal Federal decide uma causa por 6 votos a 5. E anos depois, às vezes, até o placar muda. Então, se você consultar qualquer um do povo, vai aplaudir a questão de ter muito cuidado e restringir alguns tipos de saidinhas, principalmente para aqueles criminosos de grande periculosidade. Então, o projeto foi aprovado, já tinha sido aprovado antes o do deputado Bacelar, o de hoje foi de origem do governador. Ambos serão sancionados, são temas complementares e distintos, e aqueles que não concordarem poderão entrar na justiça para verificar que são constitucionais ou não. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que esse tema é de imensa aceitação popular e justo que todos discutam. E eu aproveito para te fazer uma pergunta. Nos presídios de segurança máxima tem saidinha? Por via de consequência, será que esses presídios federais estão agindo de forma inconstitucional? Certamente que não. Certamente que há um clamor da população por essa questão, né? Pela pesquisa que foi feita. Para finalizar, a polêmica da Força Municipal. Foi votado aqui uma emenda para impedir o delegado de ser lá o chefe, e Vossa Excelência foi um dos que não aprovou essa nova emenda na legislação e saiu na imprensa que Vossa Excelência pretende entrar com uma ação aí para tentar barrar essa lei. Como que é a opinião de Vossa Excelência sobre essa Força Municipal de Segurança de Eduardo Paes? Olha só, primeiro que eu faço uma leitura, apesar dessa emenda ter sido direcionada para o secretário do Eduardo Paes, eu faço a leitura no contexto de como deve ser uma lei geral. O delegado de polícia, por força do Estatuto do Funcionário Público, pode ocupar qualquer cargo que o governante decidir chamá-lo, qualquer cargo, inclusive chefiar guarda municipal. Até porque quem pode ser ou não chefe de guarda municipal, quem decide é a lei orgânica de cada município. Por isso, dei o voto divergente pela inconstitucionalidade dessa matéria na CCJ, fui derrotado, divergi em plenário, fui derrotado, destaquei esta emenda e fui derrotado, e já afirmei que se o governador sancionar, eu irei à justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade. Como já foi na derrubada da perimetral, como já foi em diversos casos aí que agride aí o senso comum, né? Sim, porque uma das formas de você fazer o controle externo da administração, em último caso, é recorrer ao Tribunal de Justiça. Parabéns, Luiz Paulo, um dos deputados mais atuantes e que tem uma história aqui nessa casa bonita e um dos que mais conhece também, de fato, a lei orgânica do município, a lei orgânica aqui da casa, respeitada por todos. Última hora, notícia levada a sério.